que é um grande negócio? É o Palmeiras, né? Se tem um clube que... São poucos os clubes que a gente consegue falar aqui bem, né? Que a gente está mais tentando alertar riscos do que criticar né? E um deles é o Palmeiras. Acho que são poucos. É o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, o Bahia. O que vocês acharam desse Palmeiras de 2018, que entrou em 2019 sem contrato de direito de transmissão, inclusive fazendo uma negociação bastante dura com a Globo e se valendo, obviamente, da capacidade financeira que tinha para esticar essa corda, né? A negociação foi dura exatamente por causa disso, né? Você consegue negociar com seus ou fornecedores ou credores, dependendo de qual lado você tiver da mesa. Se você tiver um respaldo maior, uma segurança, óbvio, você vai conseguir um negócio melhor. O Palmeiras hoje tem a maior receita com bilheteria do Brasil, tem a maior receita com patrocínio do Brasil, ou seja, você tem todo um respaldo para você poder negociar, seja qual for o seu, né, o lado da mesa que você esteja, com quem for, você pode puxar bastante a corda, né? Então o Palmeiras soube usar isso muito bem. Então ele entrou, vou usar o que o César gosta de falar, mas ele entrou no círculo virtuoso, né, de um clube de futebol. Ele teve uma reestruturação muito forte de 2013 para cá. O Palmeiras em 2013, em 2012 para 2013 era a quarta receita que tinha do estado de São Paulo, tá? Ele era próximo da 10ª receita do futebol brasileiro, jogando 2013 jogou Série B, 2014 jogou Série A, quase sendo rebaixado para a Série B de novo, ou seja, já pensando no médio prazo. Então ele teve talvez como um grande fator acelerador disso a reinauguração da Arena, né, uma Arena moderna, no final de 2014, né, então em 2013 para 2014 ele teve já esse ativo novo, e aí ele conseguiu voltar a investir dentro do futebol, tendo também sucesso dentro de campo, então entrou num ciclo virtuoso muito interessante do clube. Então o maior faturamento do Brasil ele teve por alguns anos, mas quase todas as fontes de receita dele são dominantes dentro do futebol brasileiro. Esse é um ponto até que é bastante controverso e polêmico na discussão da opinião pública, porque com o patrocínio da Crefisa fica muito evidente o tempo todo de que, olha, só tá bem porque tem a Crefisa. Tem muita gente que usa esse argumento. E o torcedor do Palmeiras está até já treinado para esse tipo de discussão, e ele traz sempre os números que a gente traz aqui dos balanços financeiros, tanto do Itaú BBA, quanto da EY, quanto os meus, para rebater e dizer, não. Né? Então, para renovar os argumentos dos nossos torcedores, no ano de 2018, o Palmeiras teve 654 milhões em receita no total, e se a gente falar agora percentualmente, até para ficar menos milhões, né? Porque muitos milhões às vezes a gente se perde, são 21% de televisão, 15% de marketing comercial, aqui está a Crefisa, 31% de torcida e estádio, 7% de outros, pequenas receitas, e 26% de jogador. Então, é um clube que tem uma receita muito alta, a mais alta do Brasil, e que, ao mesmo tempo, é muito bem distribuída entre todas as fontes. E o que é mais impressionante, a Crefisa ela coloca proporcionalmente menos dinheiro do que o Allianz Parque, menos dinheiro do que a televisão, né? Então, o Palmeiras ele tem, com as outras fontes, mais dinheiro até do que a Crefisa coloca. Claro, é um patrocínio muito importante, são 100 milhões. Né? 100 milhões de reais é muita coisa, é o melhor patrocínio do país. Mas aquela crítica de que, olha, o Palmeiras só está assim porque tem a Crefisa, não condiz. Não condiz. Acho até que o número de 2018 veio menor do que o número de 17. Né? Veio. 136 versus 100. Então, ou seja, como aqui tem patrocínio de camisa também do uniforme, né? Era Adidas, vira Puma, não sei como é que isso está contabilizado nessas informações, mas o patrocínio veio menor. Então, em algum momento, eu acho que 2016, 2017, teve um impacto realmente fora do padrão da Crefisa no Palmeiras, que foram 140 milhões de reais aportados na época como um patrocínio, que depois a própria Crefisa foi punida pela Receita Federal, enfim, pelo Banco Central, e teve que reverter e transformar isso num financiamento, que do Palmeiras tirou das receitas e isso virou dívida, está no balanço agora. Acho que naquele momento dá para dizer que houve um excesso de dinheiro aportado no clube. De lá para cá, isso não existe mais. Então, 2018 é um ano claro em que o dinheiro que a Crefisa coloca no clube é um dinheiro compatível com o resto dos negócios do clube, né? Não tem um destaque tão grande, e só mostra que os outros clubes estão muito atrás.
mas é muito maior do que o Flamengo. É um pouco maior do que o Flamengo. Mas a gente não pode esquecer que é o exclusivo, ela tem a camisa inteira, né? Óbvio, a hora que você fatia a camisa em 10 propriedades e cada um coloca um dinheiro, você está diluindo a sua camisa em 10 nomes, o valor cai. Então, assim, não dá para dizer que a Crefisa é hoje um mecenato, uma coisa nesse sentido. E faz a conta simples, né? Ela colocou esse dinheiro de patrocínio, se sai a Crefisa e entra um patrocínio do tamanho do Corinthians, eu estou falando de quantos? 50 milhões a menos? Como tem material esportivo nessa conta, então não é que vai deixar de arrecadar metade, vai deixar de arrecadar 15%, 10%, não muda consistentemente o número do Palmeiras. Esse é um ponto que eu até divirjo um pouco no seguinte, a primeira coisa que eu digo com certeza o Palmeiras não é dependente da Crefisa, isso os percentuais já mostram, mas que a Crefisa tem um patrocínio que está acima do mercado, está. Porque a gente passou pelas receitas de patrocínio de todos os outros clubes e ninguém chega perto de 101 milhões. O Flamengo deve ter uns 90 e alguma coisinha. Sim, mas se comparar com Corinthians e São Paulo, a gente acabou de dizer no podcast que ambos caíram bastante. É verdade, mas ela tem exclusividade também. Ela tem exclusividade. A minha pergunta é assim, se a Crefisa chegasse e dissesse para o Palmeiras, olha, eu não vou te pagar 100, eu vou te pagar 80, o Palmeiras não aceitaria? Eu não sei, talvez, óbvio, é que a gente tem que voltar no tempo, né? Quando a Crefisa entrou, e o César pontuou muito bem, você faz uma associação direta de marca, porque ela tem todas as propriedades, tá? O retorno que ela tem é muito maior do que num patrocínio diluído entre outros 10. A associação é direta. Se você for perguntar para qualquer consumidor, ou para quem assiste o futebol, a associação do Palmeiras Crefisa é direta. Se você perguntar qual o patrocínio do São Paulo, qual o patrocinador do Santos, as pessoas não lembram lembram a Crefisa. Não vai lembrar. A grande maioria não vai lembrar. Né? Talvez alguns até citem Caixa, né? Porque a Caixa entrou quase que em todos os lugares. Né? Exato. Então, isso tem um valor também. Isso tem um valor. E outra, o que a gente não pode também pontuar é que a marca tem sua estratégia. Né? Não só da pessoa física da Leila, né? que a torcida gosta de usar, mas a marca tem a sua estratégia. E a marca da Crefisa e da FAM atingiu um patamar que nunca tinha. Sim, sem dúvida. E lembrando que eles são anunciantes de diversos outros lugares e que com investimento elevado. Ou seja, talvez esse seja um dos melhores retornos que eles tenham dentro de todas as outras mídias que eles investem. Exato. Então, a minha dúvida ali é, se eles oferecessem 20 milhões a menos, 30 milhões a menos, eu acho que o Palmeiras aceitaria de bom grado. O Palmeiras não chegaria ao ponto de dizer não, de maneira nenhuma. Se não for 100 milhões, eu não aceito. E aí, para mim, essa pergunta indica que tá maior do que deveria, maior do que um pouco acima do mercado. Eu não estou dizendo que a Crefisa não tem retorno ou que o Palmeiras é dependente, nada disso é verdadeiro, mas que o valor está acima por uma questão política, porque você tem a Leila Pereira, que já virou conselheira, que já declarou publicamente que quer ser presidente do Palmeiras, ela, além de patrocinar o Palmeiras, patrocina a Mancha Verde, né? Então você tem um fator político ali que é inegável. Então é difícil, porque a gente cai num... Agora o Palmeirense está me xingando, ele começou achando legal que eu falei sobre a não dependência e agora ele está xingando. O Palmeiras é dependente? Não. A Crefisa tem retorno? Muito. A Crefisa paga um valor acima de mercado? Eu acho que sim. Então, mas troca a Crefisa por alguma outra marca que faça a mesma coisa no Corinthians, sozinha, com todas as suas propriedades. Você acha que ela não teria um retorno? Não valeria pagar a mesma coisa, um retorno do mesmo porte? Mas se uma empresa chegasse no Corinthians e fizesse essa mesma proposta em 70 milhões, com o Corinthians lá na casa dos 20, como a gente mostrou, o Corinthians não aceitaria? Então, mas vamos... Com as mãos pro céu, muito feliz? Isso, vamos lembrar só o seguinte, né? A Crefisa entrou lá naquele período ainda de início da recuperação do Palmeiras, né? Com um valor que era bem menor. E aí, no meio do caminho, o que acontece? O Palmeiras cresce um monte de outras receitas e aí ela fica, de certa forma, fragilizada na negociação, né? Óbvio que para ela apareceu a oportunidade de outros patrocinadores, certamente, colocar a marca lá. Nessa hora, para ela garantir todas as propriedades, ela aumenta o valor, né? A hora que você passa a ser patrocinador de um clube que tem o estádio novo, um sócio torcedor grande, exposição, vencedor, o custo aumenta. É a mesma história da negociação com a TV, né? Você só pode negociar um contrato melhor com a TV porque todo o resto está funcionando bem e você tem essa capacidade de negociação. Então, com a Crefisa, certamente é a mesma coisa. É claro que tem outras questões, né? Tem a questão do política,
política, claro que tem o dinheiro que ela colocou lá atrás, né? O Palmeiras não vai reclamar se ficar com 10, 20, 30 milhões a menos, mas o clube hoje, ele tem um valor que o Corinthians aceitaria 60, 70 correndo, porque precisa aumentar em mais 20, 30. Ele não precisa aumentar em mais 20, 30 hoje, né? Então, acho que tem essa... Como o Palmeiras aceitou lá atrás. Acho que essa é uma reflexão interessante, porque realmente o valor era outro lá atrás, né? Agora com essa associação de clube vencedor, uma gestão até com um modelo mais moderno, isso tudo valoriza a sua marca. Então, a gente vê que o Palmeiras ele é muito mais atrativo comercial. O Palmeiras é muito... A atração comercial dele é muito interessante hoje se for comparado com 3, 4 anos atrás. Só falta limpar a camisa, né? Leila, se você estiver ouvindo esse podcast, limpa a camisa do Palmeiras, você paga caro, você vai ter o mesmo retorno, as pessoas vão saber que é você e você ainda vai ter um argumento adicional. Nós limpamos a camisa do Palmeiras e deixamos ela como uma camisa europeia, com uma marca, a Crefisa no peito e a Fã na manga. Acabou. Não precisa daquele monte de marca para aparecer na televisão, Leila. Bom, desabafei. Voltando ao Palmeiras, o Palmeiras teve, para ilustrar com números isso que a gente está mostrando aqui, de bilheteria 116 milhões de reais. Os outros clubes não fazem 20, tem 116. Quando a gente olha para o sócio-torcedor tem mais 48 milhões. Então, aquele problema do São Paulo, que você junta as duas coisas e não chega a metade disso, o Palmeiras faz 48 com sócio-torcedor e 116 com bilheteria. Que no caso do Palmeiras, se você não tiver um plano interessante de sócio-torcedor, você não vai no jogo. Exatamente. Você não consegue ir no jogo. E isso funcionou porque teve a reforma do estádio, teve investimento, teve estratégia, tem gestores no Palmeiras que são competentes, gestores no estádio que são competentes, isso não caiu do céu. E um time competitivo dentro de campo, campeão brasileiro, semifinal da Libertadores, semifinal da Copa do Brasil, isso é atrativo por si só, né? Tem a maior folha do país, 255 milhões de reais, se você divide isso aqui por 13, você vai ter mais de 20 milhões por mês, é um valor bastante alto, mas dá para pagar. Dá para pagar. Esse é o ponto. Eu gosto sempre de falar isso é fruto, não é fruto do acaso, é isso que o Pedro está comentando, né? O estádio, que ele aumenta a bilheteria, que aumenta sócio-torcedor, né? Um patrocínio de bom tamanho, porque o clube é vencedor, você tem lá um bom contrato de TV, tudo isso vai agregando, né? Isso não foi fruto do acaso, foi fruto de uma reestruturação que foi bem feita pelo Paulo Nobre lá atrás e que transformou o clube num clube moderno do ponto de vista de gestão. E aí, de certa forma, cria um precedente muito ruim para os outros clubes. Né? Porque, assim, não é que alguém pôs dinheiro e transformou o clube milagrosamente num negócio bom. Foi gestão. Né? E aí os outros que não têm gestão vão começar a fazer o quê? Reclama do patrocinador. O patrocinador põe mais dinheiro, só por isso. Mas é encobrir um processo, um projeto de reestruturação que foi muito bem executado. Né? Teve dinheiro do Paulo Nobre? Teve, mas foi pago. Agora tem E já foi pago, já acabou. Foi pago. Não tem mais nada aberto. Tem uma gama de receitas muito importante? Tem. E isso faz com que ele possa ter mais dinheiro para contratar. Né? Então, acho que tem aqui uma soma de aspectos positivos, né? Círculo virtuoso, que faz com que o clube tenha um destaque em relação aos restos, assim, ao resto dos clubes, mas muito longe. Impressionante no dia a dia, e o torcedor sabe disso, o Palmeiras não perde jogador. Né? O Palmeiras é um clube que não precisa vender jogador e que quando chega proposta de fora que é muito boa, ele cobre. Isso é impressionante, assim. Isso é um trabalho que é tanto financeiro, administrativo, quanto do Alexandre Matos na direção do futebol, porque tem uma rede de conhecimento, de contatos com empresários que é impressionante. O Palmeiras consegue manter os jogadores. E ele está num problema bom, vou chamar de problema bom, que ele tem um elenco vitorioso, né, um time forte, com um time titular, time reserva que talvez disputassem o título se fosse dois times separados. E ele tem uma base que está ganhando tudo. E aí esse é o problema que eu quis trazer. Fica muito difícil de ele revelar novos talentos, porque você não tem espaço num plantel tão forte como o Palmeiras tem hoje. Então, você vê a base do Palmeiras, que é a base da seleção brasileira, né, nas categorias na Sub-17, entre outras. Ele está ganhando tudo, ele ganhou absolutamente quase todas as competições,
né, e na categoria de base, mas você não consegue dar vazão. Então aí entra o planejamento estratégico, ou seja, o que eu quero de médio prazo. Legal, cheguei nesse patamar, talvez, por exemplo, se você for no planejamento estratégico do Real Madrid, muito provavelmente isso aconteça também, né? Porque ele vai para o mercado e contrata muito. No Barcelona você tem uma questão um pouco também mais voltada para a base, né? Você tem mais vazão para... Era mais, mudou agora e está sendo criticado. Talvez vai para o Ajax, né? Sim. Que a gente possa migrar. Agora, o Palmeiras chegou nesse patamar, que é um patamar interessante, mas que ele precisa fazer essa reflexão e falar, opa, pera um pouquinho, que ponto eu quero chegar? Né? Então a gente falou do Santos agora há pouco, o Santos tem o problema oposto nessa linha. Ele precisa... é obrigado a colocar o jogador da base. Talvez até por isso ele consiga revelar com tantos jovens, né, com 17, 18 anos, o Palmeiras não consegue dar espaço para isso. Mas ao mesmo tempo, quantos jogadores santistas talvez o clube queime por tirar essas etapas de amadurecimento do jogador, de colocar ele em campo precocemente, né? E o Palmeiras pode virar um problema estilo Chelsea, talvez, né? Que contrata muitos jogadores e aí a base fica é um desafio. É um problema dos europeus de forma geral, aqueles clubes que faturam a partir de 300, 400 milhões de euros, que tem que fazer o dinheiro girar, né? Então não dá para não contratar. E aí é comum a base acabar sendo desperdiçada, entre aspas, mas indo para outros clubes. Esse ponto que o Pedro levantou da base é fundamental para qualificar a gestão do Palmeiras. Pega o Palmeiras de 10 anos, não formava ninguém, não ganhava título de base, era muito criticado. Hoje ganha tudo, forma um monte de atleta, vende atleta. O Palmeiras também não vendia atleta. A receita de venda de atletas ano passado foi grande, eu acho que são 190 milhões de reais, ou perto disso. Vende, por quê? Porque tem atleta na base sendo formado, porque tem um elenco onde ele pode fazer uma gestão desse elenco e conseguir fazer mais dinheiro para reinvestir. Então, isso também é gestão, e aí é mais fácil você falar que a Crefisa põe dinheiro, né? Quando no fundo você tem uma soma de coisas acontecendo e que fazem com que o clube tenha atingido o depois que eu patamar fiz algumas análises do Cruzeiro em relação à gestão dele lá, ele me ligou uma vez para me dar bronca do que eu tinha escrito e ele usou o seguinte argumento: tudo bem, na minha direção aumentou o custo, mas você foi ver a quantidade de jogador que eu vendi? E ele tinha razão. Assim, e isso se percebe no Cruzeiro, que em 14 foi para 15, vendeu muitos jogadores, então ele deixou ali uma folha mais alta, sim, mas ele deixou também um ativo para vender. E esse ativo foi vendido e funcionou. Dali em diante vieram outros problemas. E no Palmeiras é a mesma coisa, né? Quando ele consegue vender o Vitor Hugo, consegue vender o Gabriel Jesus, consegue vender jogadores pequeno, né? Exatamente, vendidos para o Egito, né? Isso é também mérito do futebol, do departamento de futebol. Então é interessante. Para a gente fechar, o único problema ali que eu acho que há algo para se criticar foi no aumento da dívida do Palmeiras, que foi de 310 para 450, a gente teve uma boa parte ali que foi uma dívida reconhecida com a própria Crefisa. Porque a Crefisa ela tinha um esquema que era o seguinte, esquema no bom sentido, tá? Uma estrutura. Ela tinha um modelo de negócio que era o seguinte, ela emprestou dinheiro para o Palmeiras contratar o Borja, digamos 30 milhões, era algo próximo disso. Se o Palmeiras vende o Borja por 30, ele devolve o dinheiro para a Crefisa. Se ele vende por 15, ele devolve 15. Se ele não vende e o Borja vai embora sem nenhuma receita, o que aliás parece ser possível, até provável, a Crefisa perdeu o dinheiro, acabou. O negócio era muito confortável para o Palmeiras. Depois veio a cobrança da Receita Federal em cima da Crefisa. Isso aí tinha também uma vinculação de direito econômico com terceiros. Isso a FIFA não permite. O Palmeiras assinou um contrato retroativo, né, um aditivo ali, retroagindo, mudando todos os investimentos que a Crefisa tinha feito, de modo que a Crefisa empresta 30 para o Borja ser contratado, beleza, tem que devolver 30. Ah, mas e se ele não for vendido? Se custar 0, tem que pagar 30. Com isso, o balanço do Palmeiras aumentou em 120 milhões a pagar para a Crefisa, que ainda assim é uma dívida assim, de mãe para filho, porque o Palmeiras hoje, quando ele tem um negócio desse, um jogador foi contratado com recursos da Crefisa e o jogador vai embora e ele tem que pagar, ele tem 2 anos a partir da saída do jogador para começar a pagar.
Ou seja, se o Borja, para continuar no exemplo, mas é só uma hipótese, tá? Se o Borja sai do Palmeiras em 2022 e a Crefisa não foi uma venda, ela não vai receber ali na hora, o Palmeiras vai ter até 2024 para começar a pagar o Borja, né? Então é um empréstimo assim muito tranquilo para o Palmeiras, mas que de qualquer maneira impactou aqui, né? Aumentou a dívida bancária, porque é uma dívida bancária, é de mãe para filho, mas tá lá. Então, torcedor saiba, tem isso. Né? Tem essa questão. Ao mesmo tempo, ele tem um volume de atletas hoje na estrutura, né, que deve dar umas 3 vezes o tamanho dessa dívida. Então, assim, não é que tem um problema, claro. E aí eu acho que reside a grande desconfiança dos torcedores adversários dessa questão da Crefisa, né? Colocou dinheiro, é mecenato. Lá atrás, pôs um dinheiro que hoje virou dívida. Para mim, é um dinheiro fora do sistema, vamos dizer assim, né? Então, que foi, de alguma forma, reorganizado e virou dívida. Mas talvez aí justifique algum tipo de reclamação. Fora isso, não. E não impacta, porque se vender o atleta, além do prazo, tem fontes para pagar. Vende atleta, sobra dinheiro, vai pagar, enfim, não é um problema. O César tem uma frase polêmica dele que repercutiu muito na imprensa, gerou muita dor de cabeça para ele, que foi: os outros clubes têm que encontrar suas crefisas. Não foi? Foi há 2 anos que eu falei isso. E aí tem um monte de gente que falou mal. Não, é isso. De novo. Não é no sentido de encontre um mecenas, não é isso. Não é isso. Seja competente e atrativo o suficiente para que bilionários que torcem para o seu clube se aproximem do seu clube. Era algo assim, não é? Quantos empresários com capacidade poderiam estar patrocinando, fazendo a mesma coisa com o Corinthians, com o São Paulo, com o Santos? Poderiam, né? De uma forma organizada, ajudando inclusive na reestruturação de gestão e tudo mais, mas ninguém se interessa, ninguém foi lá, o clube não conseguiu atrair, não conseguiu mostrar o efeito que isso podia gerar para a marca, então no fim das contas é mais fácil falar mal de quem fez, né? Bom, vamos encerrar com polêmica, encerra com o Ibope em alta, o tempo está estouradíssimo. Obrigado, Pedro Daniel, pelo 4º podcast. Se você não ouviu os outros 3, está perdendo, ouça os outros 4, os outros 3. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Um abraço aqui pro César, que veio de Milão aqui para participar também. Veio de Milão e daqui a pouco volta. Que coisa chata, né, César? É um pouco chato, não posso reclamar, né? Mas 12 horas de avião. 12 horas de avião. Aí chega lá, né? tem que tomar um vinho nacional, é um problema. Mas obrigado pelo convite, Rodrigo. Prazer falar com o Pedro aqui. Enfim, espero que tenham gostado aqui da nossa conversa. Legal. Este podcast encerra o nosso especial de balanços. Você tem outros 3 podcasts, um com o Nordeste Brasil, outro com Minas Gerais e Rio Grande do Sul, outro com Rio de Janeiro. Tem muito conteúdo para ouvir. Os textos todos estão no Globoesporte.com, no meu blog. E a gente fica por aqui. A gente tem a produção do Leonardo M. Bianchi, que tem um problemão agora para editar essa mais de 1 hora de programa. A gente tem a coordenação do Juliano Costa e do André Boaventura. E até a próxima.